Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nas ruas para conferirmos o terceiro episódio da primeira temporada da série O Livro de Boba Fett, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, eu acho que a gente já pode começar a descrever aqui uma certa constante por aqui nos episódios da série. Digamos que é assim, um episódio bom, um episódio mais ou menos. Na verdade foi o contrário, né? Um episódio mais ou menos, um bom e um mais ou menos de novo. Basicamente isso, com 3 já vistos. Sendo que é uma série de apenas 7 episódios, praticamente já tem a metade dela oscilando muito. E realmente isso não anima, né? Vamos combinar, né? Lembrando que, por exemplo, a outra série que nós tivemos recentemente aqui relacionado a Star Wars foi a animação, né? Visions. Pois é, onde sim, até tínhamos aquela coisa de termos um episódio melhor do que o outro, também tem uma certa oscilação ali, mas vamos combinar, aquelas histórias eram histórias isoladas, aqui apenas uma, e mesmo assim parece que não flui de uma maneira assim, não crescendo, é uma gangorra, né? Um sobe e desce danado, ainda que ela se coloque como uma história que se apresenta em 2 momentos distintos, que eu já comentei bastante nos episódios passados, ou seja, um tempo passado e um tempo presente. Só que é muito fácil a gente perceber como espectador que o que tem mais de vistoso é justamente lá o que se conta das memórias de Boba Fett, que na verdade a gente pode considerar como talvez um dos motes para a gente querer assistir esse tipo de produto, ou seja, saber alguma coisa a respeito desse personagem super famoso, Boba Fett. Mas o que ele era? Como ele se tornou? O que a gente acabou descobrindo lá no Retorno de Jedi. Ou melhor, no Império Contra-Ataca, que foi onde ele primeiro apareceu, né? Na verdade, ele acabou deixando de existir no Retorno de Jedi, quando ele acabou morrendo, né? Justamente lá, sendo engolido lá pelo monstrinho Sarlacc, né? Mas enfim, então tinha essa curiosidade. Talvez por isso é que a gente não queira saber tanto do presente dele, porque não é que a gente não queira, é o que é apresentado pela série não tem consistência, a gente não acha interessante de, que coisa boa, como é que isso aqui vai se desdobrar? Porque na verdade, sempre que parece que alguma coisa vai pra frente, ela não vai, ela tá empacada, mais devagar que um banta. Basicamente isso, né? Como por exemplo, né? Logo começa esse episódio. Aquela situação de aquele robô lá, que aliás, lembram acho que foi no próprio primeiro episódio, onde o Boba Fett falava pra Fennec, né? Olha, a gente precisa contratar um droid de protocolo, que é o tipo C-3PO, justamente para ele poder falar pra gente o que as figuras que vêm até nós a oferecer tributos estão dizendo, porque literalmente eles não sabiam que o sujeito lá, que falava sem palavras, né, faz sons guturais, eles não sabiam o que eles estavam falando. E aquele robô que fazia a apresentação, tipo um arauto, ele está aqui presente no episódio e traduzindo o que os outros falam. Um pouquinho depois, mais à frente, quando chega lá o mercador de água, o cara lá, um dos guardas, fala lá na língua dele e o robô ali, o droid, ele interpreta o que ele está falando. Ou seja, ele já não sabia então trazer algumas coisas, quer dizer, pelo menos daquela língua específica ali ele sabe, talvez não sabe de todas, né? Mas vou combinar aqui algumas coisitas que realmente o roteiro deixa um pouquinho a desejar. Principalmente, por exemplo, aqui neste episódio. Mas enfim, no começo temos a apresentação então lá da como é dividido Mos Espa, exatamente em 3 regiões distintas. E dali meio que o Boba Fett, junto com a Fennec, saca, peraí, quem tá querendo acabar comigo é os gêmeos. Caramba, isso meio que já não dá para perceber daquela grande ameaça, e não foi uma ameaça velada, foi uma ameaça direta, explícita, né? Cuidado, se você estiver dormindo, você pode se machucar. Caramba, é óbvio que aconteceu alguma coisa com ele quando ele estivesse desprevenido. E só agora eles sacam, caramba, são os Hutts, né? Os gêmeos, na verdade. Cara, não, já podia ter sacado antes, né? A gente podia até não meio que perceber isso no ato. Mas o personagem devia ser mais esperto do que a gente. É o que eu quero dizer, que isso é um defeito do roteiro. Quase uma construção também defeituosa do próprio personagem, que devia ser mais safo, né? Ele devia sacar as coisas. Se não fosse o próprio Boba Fett, que fosse o seu braço direito, né?
Fennec. Pô, um dos dois tinha que ser mais esperto do que nós, porque literalmente quem sacou, o espectador que sacou já isso, não, claro, são gêmeos. Então ele está sendo mais esperto que os próprios personagens protagonistas da série, né? Fica mais esquisito ainda. Bom, mas dessa cena inicial aí, tivemos um resultado que realmente não me agradou, que talvez seja uma das piores coisas que aconteceram aqui dentro da série, de novidades, que realmente não coloca a série para frente e faz com que ela se torne um produto que realmente mais seja voltado para adolescentes do que grandes fãs de Star Wars. Exatamente, né? Quando o Mercador de Água apresenta o seu problema a ser resolvido pelo então da Mayô, lá do que é a nova figura ali do Boba Fett, né? Ele diz não, que alguns arruaceiros, que também tem bikes voadoras, coisa e tal, né? Não estão pagando o que devem, enfim. O Boba Fett vai lá atrás deles. E nós descobrimos então um grupo de, quantos são? 5 jovens, 4, 5 jovens, cada qual na sua motoca colorida. Aquilo me soou bastante, que coisa esquisita. Aquela cor forte de todas as bikes não ficou bacana. Não ficaria nem, talvez, ou ficaria mais apropriado, quem sabe, lá no tempo da trilogia prequel, que lembram que o conceito até do George Lucas era exatamente esse. Quando o Império Galáctico tomou conta de tudo, houve uma certa decadência. Então, quando ele fez exatamente o prequel, ele colocou que tudo ainda era vistoso, ou seja, tinha brilho, as coisas pareciam novas. Depois que o Império chegou, tudo começou a ficar com aquele tom de desgastado. E aquelas Spide Bikes totalmente novinhas em folha, super coloridas, destoa completamente do visual de Star Wars deste período, né? Ou seja, algo realmente que parece estar endereçado ao público que está querendo ser captado, né? Um público-alvo, e não exatamente um design que casa com o período ali, então, da história, que é, claro, o período já decadente, aliás, até pós-Império. De qualquer forma, mas também outra coisa que deixa a coisa insossa foi que exatamente naquele embate você pensa, caramba, o Boba Fett vai enfrentar aqueles arruaceiros, jovens apenas, né? Mas ele acaba contratando todos eles para serem outros guardas pessoais. Realmente é algo esquisito, né? O que vão combinar, né? Quando você lembra lá dos tempos do Jabba the Hutt, lá dentro do palácio dele, ele era cercado, né, de gente. Ou seja, fazendo uma interpretação, ele tinha uma certa proteção a rodo em volta antes dele, né? Qualquer perigo que aparecesse por ali já podia ser pego antes. Mas não. Agora, o que Boba Fett tem de proteção? Claro, ele tem uma mestre assassina, que é a Fennec Shand, mas isso é suficiente? Bom, a gente acaba descobrindo que realmente não é, né? Porque primeiro ele contrata aqueles dois ex-guardas lá do próprio Jabba, do próprio Bibi Fortuna, e agora contrata mais esses outros. Caramba! Mas todos eles, no fundo, não são coisas fortes, poderosas. Principalmente, eu confio mais lá nos dois outros anteriores do que esse grupo de jovens, que realmente não me passa nenhuma coisa de dar medo a inimigos, parece apenas arruaceiros. Tanto que, né, quando vem lá o assassino contratado para pegar justamente o Boba Fett na hora que está tirando um cochilo, quer dizer, não está tirando um cochilo, ele está se regenerando ali na câmera de Bacta, né? Mas mesmo assim, quando ele ataca, caramba, aquela sequência ali de luta, para qualquer lado também, não só contra o jovem, os 4, o próprio Boba Fett ele apanha demais, mas aí a gente cai naquela questão que eu já comentei em outros vídeos, que o personagem ele parece muito velho. Ok, que talvez seja porque ele está o tempo todo meio que acabadão, justamente por causa disso que ele se vale ali da máquina Bacta, né, para se regenerar, mas mesmo assim, o personagem tem um peso excessivo, isso talvez por culpa do ator, né, que talvez não consiga fazer uma coisa muito ágil, ele não passa com o próprio corpo, que ele é uma figura heróica, né, ainda que anti-heróica, né, que ele é um anti-herói com certeza, mas não tem dinamismo a figura do Boba Fett. Aí você coloca mais esses moleques ali, que você só vê adolescentes ali, que medo que passa aquilo ali. São todos bonitinhos, todos com implantes cibernéticos, e daí, né, realmente, e pior depois, mais ainda, mais para frente no episódio, né.
De qualquer forma, e a cena só acaba, aquela cena de luta lá contra aquele Yuki, que ficou famoso porque ter aparecido numa série do Darth Vader nos quadrinhos, e todo mundo todo alegre, caramba, ele apareceu aqui na série, né? Realmente, né? É uma coisa que acontece também com as séries da Marvel, né? O pessoal pensa que a série tá ficando boa porque tem essas coisas injetadas ou introjetadas, né, na história, vindo de outros lugares. E o pessoal pensa que esses personagens a mais é que dão substância. Na verdade, eles tiram o conjunto principal de cada uma das novas séries, ou seja, qual a história que você quer contar. Conta a história a partir dos seus personagens principais, não de participações especiais que vêm de fora, né? Basicamente, a figura do Wookiee aqui fica no mesmo ponto, ou seja, todo mundo animado que ele está participando, caramba, vai ter uma briga dele contra o Boba Fett, e nem presta atenção que a briga em si é tosca, mal coreografada, insossa, né? E só depois é resolvida, voltando ao ponto, quando a Fennec aparece e liquida o sujeito. Não, ela não liquida. E ali ainda tem um repeteco, mais uma vez se valem ali do fosso do Rancor para liquidar a ação. Já haviam feito isso com a cena anterior, para convencer lá aquele outro matador a dizer quem era o contratante. Aqui, de novo, só se parou a luta ali contra o Yuki, quando joga ele também lá no buraco, uma coisa repetitiva, realmente. Lembrando, mais uma vez, todos os roteiros aqui desta primeira temporada são escritos pelo Jon Favreau. Ou seja, ele está mandando muito mal, ele estava muito melhor lá em The Mandalorian nas 2 temporadas. Ele não escreveu a totalidade de todos os roteiros, ele praticamente escrevia metade de cada temporada. Mas mesmo assim, aqui, o que ele escrevia, geralmente ele escrevia o começo de todas as temporadas e os episódios finais de ambas as temporadas ele deixava a cargo de outros roteiristas. Mas claro, ele estava supervisionando tudo. Mas aqui, somente ele escrevendo, parece que o roteiro não tem fôlego, ele não tem dinamismo. E pior ainda, né? Vamos combinar, né? Essas cenas de ação xoxa, né? Daqui a pouco eu comento mais pra frente com a outra também que foi lamentável. Mas de qualquer forma, logo em seguida essa cena que eles vencem então o Wookiee, o que aparece? Voltam os gêmeos. Também numa situação muito da esdrúxula. Como assim? Eles vieram fornecer lá um tributo para o Boba Fett? Numa situação, eles vão sair de cena. Quer dizer, eles falam que vão sair de cena literalmente e deixam lá um Rancor novinho em folha. Que é um bebê Rancor, na verdade, né? Como tributo e... Caramba, é uma coisa muito esquisita. Eles não estavam tentando meter medo, tanto que o próprio assassino contratado tá ali na frente deles, vão fazer uma certa troca, não sei o quê. Boba Fett resolve também deixar o cara vivo. Cara, é uma situação completamente esdrúxula, para não dizer outra coisa. É muito mal feito, na verdade. Não dá densidade nenhuma. Aquele embate, a cena de luta já foi fraca. A conclusão, usando o fosso, fraquíssima. E aí você chega no desdobramento daquilo, numa oportunidade onde o inimigo vai embora, ele vai sair de cena. Tudo bem, ele pode voltar nos próximos episódios, né? Mas do jeito que foi colocado tudo, parece que a gente nunca mais vai ver aqueles 2 gêmeos Hutch. Que coisa mais sensal, filho. Realmente. Falando em sensal, então vamos colocar o ponto, né? E depois a gente teve aquela sequência mais pra frente. Bom, dali, né? Claro. Eles vão atrás do prefeito mais uma vez e temos outra coisa que também está mal colocada no roteiro. Quando eles chegam lá o mordomo fica fazendo aquela coisa de não, o prefeito está ocupado, não pode atendê-los. Vocês lembram, isso já aconteceu, é repeteco de novo. E o que o Boba Fett fez? Ele invadiu a sala lá do prefeito, lembram? No episódio anterior? Ou foi no primeiro? Não lembro. Enfim, não importa. Mas agora, o que ele fez? Ele ficou esperando. E depois descobriu que a porta estava travada, ele não podia entrar, tiveram que entrar à força. E o que aconteceu? O prefeito se pirulitou dali e restava apenas correr atrás, então, do seu mordomo. Seu braço direito, né? Que é aquela figura lá, uma figura até interessante, para falar a verdade, mas que, numa cena de perseguição, é completamente ridículo. Caramba, que outra cena tosquíssima, então, que o episódio apresentou pra gente. Uma perseguição que, e você lembra, o episódio anterior foi sensacional porque teve aquela cena de ataque ao trem que foi muito bem feita, muito bem coreografada, sensacional, que dava tensão. A gente se preocupava com todos lá, cidadãos, né, do povo de areia, eles caindo, morrendo com a explosão lá das bikes,
tentando lá, porque eles eram em 10, depois já eram apenas 5. Caramba, quase todos morreram naquela ação, a gente estava junto com eles. Uma cena dinâmica, demorada, mas cada vez mais empolgante. Ela tinha um crescendo, mas essa perseguição aqui dos adolescentes com suas motinhas coloridas atrás de um sujeito que é um personagem até interessante, mas que no fundo ele não tem significado importante para a atenção da história. Caramba, o que a gente estava se divertindo naquilo ali? Nada, absolutamente nada. Uma cena tosca. E aí eu coloco como segundo problema que eu havia avisado no começo do vídeo. Não é só o roteiro que está mal ajambrado, ou seja, não é apenas o Jon Favreau que estava oscilando, fazendo um episódio fraco, depois fazendo um grande episódio e agora apresentando um episódio fraquinho de novo. O problema é que também é a direção que não está firme. Mais uma vez, assim como foi o primeiro episódio, esse episódio é dirigido aqui pelo Robert Rodrigues. Pois é, um sujeito super importante, que faz filmes bacanas, divertidos, mas a gente pode afirmar com certeza que ele perdeu a mão justamente em cenas de ação. Lá no primeiro, que tinha aquela coisa, a sequência do parkour, e agora nessa perseguição a um sujeito sem importância, aquelas motinhas lá super coloridas, indo atrás do cara lá naquele sua charanga, né, que também não tinha dinamismo nenhum, né? E anteriormente ainda fez aquela cena de luta lá contra o caçador de recompensa, o assassino também, né? O Yuki, né? E, caramba, 2 momentos desse episódio que ele perdeu a mão de dar atenção pra gente. Ele não sabe dirigir cenas de ação? É isso, Robert Rodrigues, a gente pode considerar isso também, né? Não é só culpa do roteiro. A direção completamente falha nesse episódio. Já foi indicativo que era isso mesmo lá na primeira oportunidade que ele dirigiu, e agora, quando ele bisou a direção, ficou evidente, ele não sabe praticamente fazer cenas boas. Ou pior ainda, eu acho que talvez, vamos colocar como o azar, ele foi dirigir justamente 2 episódios onde as sequências de roteiro já eram fracas e ele não soube acrescentar algum dinamismo a ela. E aí a gente pode dizer, caramba, então a gente pode até pensar que aquela cena também do ataque ao trem no episódio passado, também no texto era fraquinha, mas o diretor conseguiu impor muito realismo naquilo e criar tensão em cima. A gente pode dizer isso? Pode, completamente. Direção também pode detonar um texto fraquinho, ou melhorar um pouquinho, né? Até um ditado, né? No ramo cinematográfico, né? Um bom roteiro pode ser completamente estragado por um diretor meia boca, né? Agora, um excelente diretor, aquele mestre da arte cinematográfica, ele não consegue salvar um texto ruim, ou seja, um roteirinho meia boca. Mas aqui talvez, se a gente pegar o que a gente viu na semana passada, o diretor talvez tenha salvado uma grande sequência que também podia ser bem fraquinha, mas ele injetou dinamismo. E Robert Rodrigues, no primeiro episódio e aqui no terceiro, não conseguiu fazer nada. Pois é, enfim. E de novo, né? Aquela parte que a gente menos gosta, do passado e do presente. Esse episódio estava totalmente centrado nas coisas do presente, ó. A história praticamente não avançou. Agora sim, falando do passado. Bom, ele foi literalmente finalizado, porque depois que agora Boba Fett, ou agora não, lá anteriormente, né, Boba Fett havia sido colocado como um integrante do Povo de Areia, foi aceito por completo, tinha lá o seu cajado, sua arma, praticamente ele tinha o seu próprio banta, né, para dizer que era seu, né, e saiu andando por ali, curtindo a areia, né, mas quando ele volta lá para a aldeia do Povo de Areia, o que ele encontra? Tudo dizimado, todos foram mortos. O líder, o cara que ensinou ele a lutar e também lá o garoto. Todo mundo morreu, aliás, todo mundo foi massacrado ali. Não sobrou nenhum para contar a história, só sobrou apenas a marca lá, pichada. E aí ele, claro, já sabia que quem fez aquela tragédia, provocou aquele genocídio, foram justamente aquela gangue lá dos motociclistas, né? E aí bateu claro aquele desespero quando eu assisti essa cena, né? Não só da tensão de ter perdido todo o pessoal ali do Povo de Areia. Aqui no começo a gente sempre achava que eram inimigos, né? Lá do primeiro filme de Star Wars, né? Na verdade, o episódio 4, né? Uma Nova Esperança, né? Quando atacava o Luke, quando encontrava
C-3PO, R2-D2 e também, né, Obi-Wan Kenobi. Enfim, eles eram inimigos, agora eles eram bem vistos pela gente. Só que, literalmente, o que aconteceu? O roteiro acabou com essa linha narrativa. Não tem mais essa parte do passado, que era o que sustentava a série até agora. E aí você fica se perguntando, caramba, como é que isso vai pra frente? Se a melhor coisa que a gente gostava e curtia assistir, morreu. Não sobrou nada pra contar a história, sobrou Tusken. Caramba, eu sempre esqueço o nome da espécie do povo de areia. Mas não sobrou pra contar a história. Podia ter sobrado o garotinho? Não. Geralmente quando sobra criança, o roteiro também fica uma merda. Mas podia ter sobrado o líder também podia ter morrido, podia ter sobrevivido lá o cara que ensinou ele a lutar. Algum, pelo menos. E também a gente não vai ver mais nada a respeito, então, deste povo, né? Encerrou tudo. Bom, e de concreto, então o que a história foi pra frente nesse episódio? Nada. Aliás, talvez só aquela informação que serviu de gancho para o próximo episódio. Quando Boba Fett então persegue lá o sujeito, lá, o mordomo do prefeito, e o cara todo lá cheio de medinhos, né? O carro todo forrado, aquelas frutas que caíram em cima dele. Aí ele confessa, não, o prefeito, sabe? Ele não está aqui porque ele foi embora e ele trabalha para os Pike, ao sindicato Pike. E o Boba Fett só diz, é? Caramba! E acaba o episódio. Que coisa mais tosca, filho. De novo, um espectador atento aos detalhes da história podia ter sacado também. E aí? Continuaria na frente do herói. O herói, ele não está sendo esperto. Isso é um ponto também muito negativo. Em vários momentos, não só desse episódio, como também de outros, ele está o tempo todo muito atrás do que a gente está percebendo. Claro, quando é uma série de exatamente suspense, onde você precisa trabalhar exatamente a atenção do espectador, sabe, todas as informações e o protagonista não, ok. Mas aqui não é o caso, não é uma série de suspense, é uma série de ação. E o episódio precisa, aliás, a série inteira precisa de um protagonista safo, que sabe tudo o que está acontecendo, que surpreende a gente. De repente ele pensa que está sendo passado para trás, né? Ou a gente fica com essa sensação, caramba, estão passando a perna no protagonista, e ele meio que dá uma jogada na gente, passa uma rasteira em nós, espectadores, e confirma, não, eu sabia o tempo todo que isso estava acontecendo. Enfim, às vezes é forçado uma situação dessa, mas nem isso Boba Fett está chegando. É um personagem que está devendo muito. Aliás, não tem lá nada de destaque aqui na série por enquanto. Apenas como uma coisa de conjunto, a história passada, lá com o povo de areia, isso tinha densidade. O resto, nada está sendo bem aproveitado com certeza por aqui. Ainda mais com essas novas edições aqui dessa molecada / adolescente com suas botinhas coloridas. Caramba, aí realmente não tá. Enfim, esse episódio aqui foi terrível de assistir. Difícil de engolir mesmo. E, portanto, para ele não resta dúvida que é quase tendendo a uma bela de uma porcaria. Só não é porque se sustenta aqui e acolá de alguma maneira, assim no fiapo, na rebarba mesmo, que a gente não pode considerar que isso aqui é muito do fraco. Enfim, para esse terceiro episódio aqui da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. A nota média, ela não está nem tão ruim, nem boa. Está mediana, é uma nota mediana. Se o máximo é 5, 2,5, vai. Não vamos querer ofender. Dá para ser pior do que isso? É possível. Do jeito que o barco está sendo tocado, é possível que a série desengringole agora, porque literalmente tudo que tinha de bom foi limado. E agora, como é que a série vai continuar? Não sei, eu não faço a mínima ideia do que vai ocorrer. Eu estou na curiosidade para logo descobrir com o próximo episódio. Agora, me responda, concordam comigo que a série aqui nesse episódio, ela se lascou? Talvez não tenha retorno? E pior, né? Depois de um episódio tão bom quanto foi o da semana passada. Coisas acontecem desta maneira, né? É isso.